Bom, pessoal, então essa é a aula 0 do curso, né? Que a ideia aqui é apresentar a ementa para vocês, mostrar algumas coisas que a gente vai discutir ao longo desse curso, né? Então, o título do curso ficou como um curso de CIP 3D, aprendendo o programa na prática, que a ideia aqui é o seguinte, não ensinar apenas como utilizar o software em questão de comandos, de criação de elementos, vinculação, como que eu insiro uma carga. A ideia é trazer um pouco também aí de conceitos aplicados de estruturas metálicas, né, de dimensionamento de estrutura metálica, para quem, por exemplo, acabou de se formar, está entrando no mercado de trabalho agora e quer ter uma ideia melhor de como que se calcula, no caso aqui, um mezanino e uma cobertura metálica. É lógico que tudo isso vai depender de um embasamento teórico que o aluno tem que ter, né? Por isso que a gente fala que tem que ser, por exemplo, um recém-formado que tenha tido aí aulas de estrutura metálica na faculdade, porque aqui não tem como ensinar tudo, né? A ideia a principal é o programa, mas acontece que para ensinar de uma maneira interessante, né, na prática, a gente eventualmente aqui tem que abordar alguns conceitos para deixar as coisas mais claras e até explicar um pouco, às vezes, o funcionamento do programa. Bom, de maneira geral, o curso é composto por um total de 22 aulas, né? Nele nós vamos aprender o Metálicas 3D, né? Que é o nome antigo do CIP 3D, e também nas últimas aulas nós vamos aprender aqui um software muito interessante, que é o Mastan. Ele é um software americano, free, por sinal, né? E que faz umas análises aí muito interessantes. Bom, então, começando aqui pela ementa, né? A aula 0 é essa que vocês estão escutando, é uma apresentação geral. Depois a aula 1 vai ser uma introdução, né? Como que se cria o primeiro arquivo de projeto dentro do CIP 3D. Na aula 2 vai ser uma aula conhecendo, vamos dizer, por dentro do programa daí, né? A interface de funcionamento dele e algumas das principais ferramentas. Isso aqui, num primeiro momento, de maneira geral, porque ao longo das aulas, conforme a gente for modelando as coisas que a gente vai modelar, a gente vai conseguir ir naturalmente entendendo como que se funciona, como é que se trabalha com ele. Na aula 3, nós vamos abordar aqui o assunto de pilares, né? Então, aqui um pouco de modelagem, análise e dimensionamento, num primeiro momento, de pilares laminados. Depois, na aula 4, seguindo o mesmo conceito da aula anterior, mas aplicada para vigas, né? Na aula 5, nós vamos trabalhar aí com elementos de treliças, num primeiro momento de vigas treliçadas. Então, a gente vai discutir um pouco aí sobre como é que se modela a treliça, né? A análise da influência da disposição das barras internas, que seriam os montantes e diagonais, e o dimensionamento com perfis U, né? Formados a frio e cantoneiras. Na aula 6, a gente vai tratar ainda de elementos de treliça, mas de pilares. Essa aula é bem interessante. A gente vai fazer uma modelagem aqui um pouquinho mais completa e vai ver, por exemplo, a análise da influência do tipo de vinculação nos nós, né? Então, para isso, a gente vai utilizar 3 modelos, né? O modelo de treliça dito clássico, que são todas as barras segmentadas e os nós rotulados. O modelo de pórtico, que alguns chamam de modelo de pórtico, né? Que seria parecido com esse modelo de treliça clássico, mas aí os nós não são rotulados, eles são nós engastados. E o modelo mais comum que a gente vê o pessoal utilizando, e que eu particularmente também prefiro, que é você modelar, por exemplo, uma treliça com os bandos contínuos, e as barras internas de montantes e diagonais, você faz elas rotuladas. Então, a gente vai ver as principais diferenças de resultados dentre essas 3 possibilidades. Na aula 7 é uma aula bem interessante também, que a gente vai falar de tirantes. Isso é uma coisa aqui específica do CIP 3D, porque
por exemplo, ele é um programa que faz análise linear, ele só trabalha com análise linear. Ele tem a opção de você trabalhar com análise sísmica, mas aqui a gente não tem esse efeito de sismo. Eu, particularmente, não fiz nenhuma estrutura aí que tivesse que avaliar sismo. Porém, quando a gente fala de tirantes, né, que são barras que só admitem esforço de tração, se eu imaginar um modelo, né, linear, de cara ele estaria errado, porque algumas barras eventualmente vão pegar a carga de compressão, e isso tá errado. Então, ele tem um modelo de tirantes no programa que ele faz uma pré-análise, ele identifica que aquela barra pegou compressão e desconsidera aquela barra na análise de estrutura e redistribui os esforços, tá? Isso de maneira bem simplificada. Tem algumas limitações, para alguns casos funciona legal, e a gente vai discutir um pouco isso então nessa aula 7. Na aula 8, então, a gente vai entrar aqui com o mezanino laminado a priori, né? Então a gente vai fazer o dimensionamento quanto ao estado limite último dele, né? Então a gente vai trabalhar com a parte de modelagem, lançamento de cargas tipo superficiais, a definição dos coeficientes de flambagem lateral, que são extremamente importantes para as vigas, né? E isso é uma das coisas que eu acho que tem que se tomar mais cuidado no CIP 3D, né? Tanto de flambagem a compressão quanto de flambagem lateral. E aí a gente vai ver a análise dos resultados e o dimensionamento das barras, né? Daí é que entra as colunas, as vigas principais e as vigas secundárias. Então, no fundo, essa aula 8 é uma aplicação de tudo que a gente aprendeu nas aulas anteriores, tirando aqui a parte do tirante. Eu vou mostrar daqui a pouco o modelinho para vocês terem uma ideia do que a gente vai ver. Na aula 9, então, é a continuação da aula 8, o mezanino ainda laminado, a gente vai fazer a verificação de deformação dele, né? Estado limite de serviço, de acordo com a NBR 8800. Na aula 10, a gente vai fazer o mesmo mezanino, só que aí a gente vai estudar uma solução de vigas principais aqui treliçadas, né? Então a gente vai fazer a modelagem, o lançamento das cargas da mesma maneira, e a gente vai substituir as vigas principais, que são a priori laminadas, por treliças, e aí a gente compara uma redução de peso na estrutura. A gente vai utilizar nas vigas secundárias perfis formados a frio, nesse caso, né? E vai comparar depois o resultado final do mezanino laminado com treliçado em questão de peso, tá? A aula 11, aí a gente entra na cobertura metálica, né? A gente vai estudar aí uma cobertura metálica, que nessa aula a gente vai fazer a apresentação geral do modelo, né? Uma cobertura aí de 20 por 48, que pode estar apoiada, por exemplo, em pilares de concreto, tem um fechamento lateral de alvenaria, e por aí vai. A ideia aqui é trabalhar, é focar na cobertura, que é para galpões aí de pequeno, médio porte, é o que te traz a solução usualmente mais barata, tá? Lógico que cada caso é um caso, precisa ser analisado por um engenheiro, por alguém que entenda do assunto, mas de maneira geral a gente tem isso, né? Galpão com pilar de concreto pode ser pré-moldado ou moldado em loco, e a cobertura metálica geralmente acaba sendo pré-moldada. Aí na aula 12 a gente vai fazer aqui uma aula para definição das principais ações que ocorrem nesse tipo de cobertura, né? Como que a gente define o formato das tesouras, né? E vamos fazer uma análise da influência da inclinação da tesoura versus o esforço versus o peso da estrutura, que no caso aqui seria o peso da tesoura, né? Na aula 13 a gente vai dedicar uma aula aí para vento em cobertura metálica, né? A gente vai se apoiar na nossa norma NBR 6123, que inclusive está para ser revisada aí em breve. Então, alguns conceitos básicos, né, pessoal, para relembrar aí quem estudou vento na faculdade ou quem de repente nunca viu falar de vento. Aqui a gente vai ter uma explicação interessante, como é que o vento atua, sempre lembrando que a gente está focado aqui na cobertura metálica. Aí na aula 14 a gente vai fazer uma análise dessas cargas de vento nas nossas tesouras, né? Determinar as cargas de vento nas tesouras da nossa cobertura em si aí, né? Na aula 15 a gente faz então
a análise e o dimensionamento dessas tesouras, vamos chamar aí de tesouras, os primeiros estudos das tesouras do galpão quanto ao estado limite útil e estado limite de serviço. Depois, na aula 16, a gente vai fazer análise e dimensionamento das terças, né? Considerando inclusive os coeficientes de pressão médios, né? Que está exposto lá na NBR 6123, e a gente vai entender melhor o que é isso, por que a gente tem que considerar ele no dimensionamento das terças, né? Na aula 17, a gente vai fazer, então, a análise e verificação final do modelo completo do galpão, né? Vamos fazer algumas considerações aqui sobre contenções laterais, embora seja um modelo linear, dá para a gente entender algumas coisas. Na aula 18, daí, a gente entra no Mastan, né? Então, essa aula é uma aula de introdução do programa, eu vou mostrar onde que a gente consegue fazer o download dele, né? Por exemplo, vou mostrar as principais ferramentas, os tipos de análise que ele faz, né? E como que a gente insere os parâmetros aqui, tem que tomar muito cuidado, que ele é um programa diferente, vamos dizer assim, né? A maioria dos programas de cálculo que a gente conhece, ele tem uma unidade lá, né? Seja ela quilo por centímetro quadrado, metro quadrado, tonelada metro, quilonewton, ele tem uma unidade definida. E o Mastan não tem, então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Na aula 19, a gente vai começar um estudo aqui, ó, da análise de carga crítica elástica de elementos de barra comprimida, que no caso seriam pilares, e vai fazer um estudo aqui da influência da contenção lateral, né? Porque com uma análise linear, que por exemplo o Metallicas 3D faz, esse tipo de resultado, né, de carga crítica elástica, não se é possível obter. Na aula 20, aliás, desculpa, na aula 19, aliás, está certo, na aula 20 vai ser uma análise da carga crítica elástica aí para vigas, tá? Barras fletidas, né? E de elementos de treliça, né? E na aula 21 a gente vai fazer uma coluna treliçada, né? Análise da carga crítica elástica de uma coluna treliçada e ver aqui algumas questões também em relação à influência da contenção lateral. E a aula 22, a aula de fechamento, a gente vai pegar no Mastan, a gente vai modelar uma tesoura bem parecida com a que a gente fez no galpão, na nossa cobertura, e vai discutir um pouco sobre o funcionamento aí dos ditos contraventamentos, né? O mais correto seria contenção lateral, e vai ver a influência da terça atuando juntamente com esses contraventos. Eu vou mostrar então para vocês aqui, por exemplo, o nosso mezanino. Esse aqui é o treliçado, deixa eu pegar aqui o laminado, ó. Então esse é o modelinho de cálculo, tá, pessoal? A princípio, a gente está fazendo uma consideração aqui desses nós de apoio serem fixos, tá? Porque o mezanino aí de carga baixa, a gente pode até considerar que ele pode ser feito dentro de um shopping, muitas vezes você não consegue fazer uma ligação aqui, vamos dizer, engastada, né? Você vai estar apoiado em cima de uma laje, então pode-se, para cargas pequenas, de repente, trabalhar até com uma chapa só, colada aí através de adesivo estrutural na laje, né? Isso para cargas pequenas, né? Mas o mérito nosso aqui não é esse, é em si modelar esse mezanino aqui, né? Lógico, tem várias soluções, poderia engastar os nós aqui embaixo, poderia trabalhar com algum outro elemento rígido aqui, pensando em travar o pórtico, vamos dizer, mas a história do mezanino aqui é para a gente criar conceito de como é que se monta um mezanino, o espaçamento dessas vigas secundárias, o que são essas vigas principais, né? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, uma vista renderizada dele, né? Uma vista 3D, aqui, na verdade, está mostrando os três já. Espera aí, deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou pegar e vou mostrar uma vista 3D dessa janela ativa aí, ó. Então, só esse mezanino, ó. Então, a gente está trabalhando aqui num primeiro momento com perfis laminados, né? Todos os perfis são laminados. As colunas, as vigas secundárias e as vigas principais. Depois, a gente vai pegar esse mesmo cara e vai transformar ele aqui com algumas vigas treliçadas, né? Então, as vigas ditas principais teria aqui
um elemento de treliça, né? Só complementando aqui, às vezes alguém pode ver e já ficar com uma dúvida logo de cara, por exemplo, a gente está considerando, né, os nós aqui fixos, né, se a gente fosse pensar com mais cuidado, por exemplo, isso aqui teria que ser um engaste, né, mas eu já falei, a gente está falando de cargas pequenas, e a gente vai ter todo um painel rígido aqui em cima que vai ajudar a travar toda essa estrutura aqui. E a gente vai ver com mais cuidado isso nas aulas, né? Então eu vou vir aqui na vista 3D dessa janela ativa, e aí eu consigo ver agora aqui, por exemplo, ó, o meu mezanininho aqui, ó, com as vigas treliçadas, né? Uma viga treliçada e as vigas secundárias são perfis U, né? Aqui a gente manteve os pilares ainda laminados e vamos fazer uma comparação das diferenças aí de peso e de comportamento da estrutura. Depois, ainda no CIP, a gente tem a cobertura, né? Ó. Então a gente vai trabalhar aí com tesouras aqui, ó, 2 águas, uma cobertura que tem 20 metros de vão, a tesoura tem 20 metros e o comprimento aqui tem 48, né? São 8 vãos de 6 metros no espaçamento entre tesouras. Para a gente ter uma ideia aqui também, por exemplo, posso vir aqui na vista dessa janela e mostrar ele aqui renderizado, né, um pouco mais bonitinho. Né? Então a gente vai trabalhar aí com diagonais e montantes, com dupla cantoneira, explicar um pouquinho como é que o programa interpreta esses perfis compostos, né? Trabalhar aqui com os bandos de perfil U, a priori formado a frio, né? E é possível criar alguns perfis formados a frio, né? Customizar eles, a gente vai ver como é que faz isso. As terças, né? E todas as cargas aqui que estão aplicadas nessa cobertura. Depois, complementando toda essa análise, a gente tem um modelo aqui que vai ser o último modelinho que a gente vai ver no Mastan, que é o seguinte, ó. Por exemplo, aqui a gente vai modelar 2 tesouras, né? Que seria um pedaço do galpão, vamos dizer assim, para fazer um estudo bem específico aí desses contraventos, se eles funcionam, se eles não funcionam, por que precisa ter eles, né? Aqui, se a gente quiser até fazer uma brincadeira aqui, ó, posso pedir para animar essa deformada aqui, ó. Então, a gente vê aqui alguns comportamentos aí da tesoura, né, ó, a questão dos banzos, né, da perda de estabilidade, e a gente vai discutir isso ao longo das aulas do Mastan. Bom, pessoal, a priori, como ideia de apresentação do curso seria isso. Eu peço para vocês que, para quem fizer o curso aí e gostar, né, ou até para quem de repente tiver alguma crítica para fazer, a plataforma lá ela tá aberta, tá? Eu peço que vocês deem uma nota, avaliem o curso, né? Até para a gente ter uma ideia de que a gente está mostrando um curso realmente que pode agregar aí para vocês, né? Não é a ideia de um curso assim para ser bem direto, não é para apertar botão, né? É para fazer aprender alguns conceitos da estrutura metálica apoiado aí num programa, porque hoje em dia a gente acaba dificilmente fazendo tudo à mão, né? É questão de tempo e a gente tem as ferramentas, né? Só que a gente tem que saber utilizar essas ferramentas, né? Eu sempre falo isso. O programa, pessoal, seja ele o CIP ou qualquer outro, você tem que entender que ele é um parceiro seu, né? Você não pode ser escravo dele, você tem que dominar o assunto para conseguir fazer modelos adequados, né? Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro, né? Isso serve para qualquer coisa, não só para o âmbito desse curso aqui. Para quem trabalha com estruturas aí, a gente hoje tem diversos programas, né, de cálculo em várias áreas, e às vezes a gente vê o pessoal meio que escravo dos programas, né? Porque o que acontece? Qualquer programa, pessoal, assim como qualquer coisa na nossa vida, ele vai ter vantagens e desvantagens, né? Eu até fiz uma live lá no canal de Engenharia BIM, depois vocês podem procurar, comentando isso, né? Então, o próprio Metallicas, ele tem
algumas desvantagens, né? E o que é legal é a gente saber isso, por exemplo, né? Seja dele ou de qualquer outro programa que a gente estiver usando, a gente tem que saber o que aquele programa faz direito, o que ele não faz direito, para a gente dominar ele, né? E não ficar refém de resultados, porque se a gente não tiver o domínio da teoria e da técnica, a gente não consegue nem avaliar se o resultado que o programa está nos dando está correto. Então, pensando nisso tudo, surgiu a ideia de fazer um curso aqui com esse título, Aprendendo o Programa na Prática. Bom, eu espero então que vocês iniciem as aulas e possam ter o máximo de aproveitamento possível e aprendam várias coisas, né, várias dicas aí que eu vou passar para vocês, tanto do programa quanto algumas coisas de conceito de análise estrutural no âmbito aqui dos mezaninos e de uma cobertura metálica. Beleza? Então, boas aulas aí para vocês, pessoal.